Estamos fazendo a abertura aqui do programa, que vai ao ar aí sábado às 12 horas. Então a gente agradece os nossos irmãos que acompanham o programa Encontro com Cristo pela televisão, no canal 4.1, às 12 horas. E também agradecemos os nossos irmãos semeadores, os irmãos que colaboram, ofertam, para que este programa vá ao ar todos os sábados. Então, que o Senhor continue te abençoando, abençoando a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Então hoje, este culto é o culto de multiplicação e culto de entrega do 8º EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo. Amém? João capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de Jesus, quando eles estavam sendo perguntados sobre a volta dele, sobre o fim dos tempos. E ele falou assim: vocês conhecem quando está chegando a ceifa. Quando se aproxima, vocês estão falando assim: olha, já vai acontecer a colheita, né? E ele diz assim: eis que já está chegando o tempo em que os campos já estão brancos. O que o Senhor quer dizer com isso? Ele quer dizer que o tempo já chegou, o tempo já está próximo, o fim dos tempos já está próximo, e os campos estão brancos. Quer dizer que as pessoas estão ávidas, prontas para ouvir a palavra do Senhor, e está contando comigo e contigo para levar esta palavra de libertação, palavra de renovo, através das nossas células missionárias. Diga amém. Eu vou, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jamais vão morrer. Não desista, não pare de
multiplicação. Abra comigo a sua Bíblia. Estaremos fazendo uma rápida reflexão em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 8, que nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Vamos todos juntos repetir este versículo, e uma só voz e um só coro. No tempo 3, 1, 2, 3. Mas recebereis Amém. Amados, este mês ele é um mês muito importante para a igreja evangélica, para os cristãos. Estaremos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. Inclusive, a nossa revista da Escola Dominical está tratando alguns assuntos a respeito da Reforma Protestante. Mas antes de acontecer a Reforma Protestante, antes do cenário em que aparece Martinho Lutero, podemos olhar um pouco para a história. E devemos olhar para a história com nossa pedagoga, aquela que vai nos ensinar, nos instruir, até mesmo para evitarmos alguns erros do passado. E quando nós olhamos para a história, nós vamos começar a partir de uma ordem que o Senhor Jesus ele deu, de um projeto, de um programa, de uma missão. E essa missão que o Senhor Jesus ele deu, ela está registrada em Atos, capítulo 1 e versículo de número 8. Você vai observar que o Senhor Jesus ele nos dá uma ordem, quando ele estava aqui na terra, de fazermos discípulos, de irmos em todas as nações, falando do seu precioso nome, porque aquilo que nós recebemos, nós devemos também entregar de graça para outras vidas que precisam. E olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro em que a igreja do Senhor Jesus ela está sendo inaugurada, nós iremos observar que o Evangelho do Senhor, ele chega exatamente até o capítulo de número 7, por toda Jerusalém. Do capítulo de número 8, ele rompe as suas fronteiras, ele começa a chegar em Samaria. Do capítulo 9 até o capítulo de número 28, ele chega a alcançar os confins da terra, até chegar no Império Romano. No Império Romano você vai observar que tem os imperadores, Tibério, Cláudio, até chegar em Nero. E Nero, ele foi alguém que perseguiu a igreja. Ele foi um homem devasso, sanguíneo, foi um homem cruel, foi um homem que não tinha bondade nem tampouco paz no coração, ao ponto até de matar seus próprios familiares, inclusive sua mãe. Ele então se levanta, incendeia Roma, e dos 14 bairros que haviam em Roma, 10 deles foram destruídos, e somente 4 restaram. E desses 4 bairros que restaram, a maioria deles eram
de cristãos e de judeus. Nero então tem como álibi e acusa os crentes de incendiarem Roma. E naquela hora acontece uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. Ele pega os crentes, ele coloca em postes e ateia fogo nos crentes vivos. E ele pegava aquelas cinzas, jogava para o céu e dizia: pronto, crente, tenta escapar das minhas mãos. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia para a glória de Deus. Deus foi levantando outros homens para pregarem o evangelho. A igreja, ela vivia até mesmo nos subterrâneos. A igreja, ela vivia nas catatumbas. A igreja vivia nos esconderijos. Os cultos eram realizados às escondidas. Ninguém poderia se declarar crente ou cristão, porque era perseguido. Até que inauguram o Coliseu Romano, que era um anfiteatro que fazia espetáculos para a população. E quem eram os principais atores eram os cristãos, que eram amarrados vivos com pele de animais, para os touros passarem por cima, as feras virem devorar os cristãos, os gladiadores virem passarem a espada para servir de aplauso para todos os romanos. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Até que o tempo foi passando e Constantino, ele numa guerra, ele tem uma visão. Ele olha para uma cruz e vê uma frase que dizia: por este sinal se salvarás. E ele faz um propósito no coração. Se ele fosse livre, se ele tivesse o escape naquela guerra, naquela peleja, ele iria servir a Deus, até que o Senhor poupa a vida de Constantino. E ele agora se declara cristão e cessa a perseguição contra os crentes, contra a igreja primitiva. Então acontece que o império começa a oficializar o cristianismo como religião principal do Império Romano. Lógico que houve algo positivo com isso. Houve a questão da liberdade dos cristãos. Os bens dos cristãos foram devolvidos. Eles poderiam fazer cultos ao ar livre, poderiam construir templos. Havia então um crescimento. Mas um detalhe importante nós devemos observar com isso, sabe o que é? Agora, a porta de entrada da igreja não era mais a conversão, mas sim era a conveniência. Antes os cristãos, eles tinham que defender a sua fé pela sua própria vida. Eles eram cristãos ou morriam. Mas agora, ser cristão, na época de Constantino, era moda. Porque o imperador, ele era um cristão. E quem se tornasse um cristão, tinha até os benefícios do governo. Então muitos começaram a entrar no cristianismo, na igreja por conveniência, não pela conversão, não pela fé em Jesus, e com isso começaram a trazer na sua bagagem um misticismo, começaram a trazer na sua bagagem as coisas que não agradavam a Deus. Veio a idolatria, veio o culto às imagens, nasceu o purgatório, nasceu a venda de indulgências. Mas Deus sempre vai levantar alguém para fazer a diferença. E Deus levanta alguns precursores da reforma. Dentre eles, nós vemos John Wycliffe, lá na Inglaterra, ele se levanta. Vemos também John Hus, que ele começa a pregar
e a falar do amor de Deus, e de repente ele é perseguido por falar do amor de Deus, e quando ele está sendo torturado, prestes a ser morto, ele se levanta com voz profética e diz: hoje vocês estão matando um ganso rus, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar uma águia para fazer a diferença. E era uma profecia se referindo a Martinho Lutero. Aí você conhece a história. Vem um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, que antes dele se tornar padre, ele estava fazendo uma viagem de barco, e de repente se levanta uma tempestade, e ele faz um voto com Deus, dizendo: se Deus poupasse a sua vida, ele se tornaria um monge. Então Deus poupa a vida dele, e ele se torna um monge. Só que ele conheceu a Deus somente de ouvir falar, até que um dia ele começa a ler as Sagradas Escrituras. Ele começa a ler a palavra de Deus, e de repente ele se depara com Romanos 1,17, que diz: o justo viverá da fé. E ele percebe agora que a sua salvação não depende mais de penitência, a sua salvação não depende mais de sacrifícios, a sua salvação não depende mais de homens. Não precisava pagar para ele entrar no céu, a salvação é de graça. Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário por cada um de nós. E quando ele percebe que o Papa Leão X, ele leva o seu emissário John Stettil para começar a vender indulgências. A pessoa vinha, queria 5 anos de perdão, escrevia uma bula e dava 5 anos de perdão para ela. Eu queria 10 anos de perdão, escrevia uma bula, assinava e dava para ele. Não, a pessoa dava uma quantia mais alta, então assinava uma bula, pronto, tem vida eterna, pode entrar no céu, fazer o que quiser, você entra. Mas de repente Martinho Lutero, ele olha e ele se coloca em posição e diz: eu não aceito isso, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele já tinha o conhecimento bíblico, então ele escreve 95 teses, e no dia 31 de outubro de 1517, ele coloca nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses. Mas por que no dia 31 de outubro? Era um momento estratégico, porque toda célula tem que usar de estratégia. Por que no dia 31 de outubro? Porque no dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos. Aí a Catedral de Wittenberg, todas as vezes que tinha um anúncio importante, eles colocavam os anúncios exatamente na porta da catedral. E todo mundo que ia para a missa, todo mundo que ia fazer o seu culto, olhava, lá estava o anúncio. Martinho Lutero, ele foi estratégico, ele coloca no dia 31, porque sabia que no dia 1º ia dar uma multidão. Era como se fosse a primeira nota do Jornal Nacional, horário nobre, todo mundo tinha que ver. Aí ele coloca as 95 teses. Foi declarada a reforma protestante. Aí em 30 anos, toda a Alemanha foi reformada, e Deus levanta outras pessoas a darem continuidade a essa reforma em outros países, como John Knox, que foi o pai do presbiterianismo. Ele chega a usar aquela oração audaciosa que só me lembra de célula missionária. Ele diz assim: dai-me a Escócia ou eu morro. Ou seja, a sua paixão pelas almas, o seu desejo pelas almas, o seu anelo pelas almas. Ele era apaixonado pelas almas. Aí o vento começou do Espírito a soprar e veio até a Inglaterra. Da Inglaterra chegou nos Estados Unidos, e de repente nós vemos ali um adolescente. Esqueci o nome dele agora. Mas um adolescente, sabe o que ele fez? Ele estava ouvindo o seu pastor.
orando e dizendo assim: Jesus, me dobra no meio, Jesus, me dobra no meio, Jesus, faz algo na minha vida. O adolescente olhou e disse: se o meu pastor está falando desse jeito, então eu tenho que ser triturado. Aí ele pegou, ele era novo convertido, no outro dia ele chegou com o seu pastor e disse assim: pastor, Deus está colocando um negócio no meu coração, sinceramente não sei se é Deus ou se é o diabo, eu não entendo, pastor, porque a minha vontade é de ir lá para a minha cidade, convidar meus amigos para uma reunião de oração. O que o senhor acha? Olha, meu filho, com certeza é Deus, porque o diabo não vai mandar ninguém orar. Se você sente, vai. Aí o adolescente foi, ele começou a fazer pequenas células. Ele vinha, se reunia e começava aquele povo se reunir. Aí ele pegava e distribuía uma espécie de um panfleto: vem orar comigo, vem orar comigo, vem orar comigo. Primeira semana, ninguém. Segunda semana, 13 pessoas. Terceira semana, foi mudando, aumentando o número. Em 6 meses tinha 10 mil pessoas buscando a presença de Deus, e a glória de Deus se espalhou por todos os Estados Unidos. Aí nós estamos completando 500 anos da reforma protestante. Reforma, se é uma reforma é porque já teve uma forma, e a forma que era a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a oração, a comunhão, é tudo célula. Aí o que acontece? Foi passando-se o tempo, e eles foram perdendo esse princípio, e se levanta Martinho Lutero e diz: está precisando de uma reforma. 500 anos se passaram. Nós podemos dizer: nós estamos precisando de uma nova reforma. Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga assim para ele: precisamos de uma nova reforma. Fala para ele, irmão, acorda ele aí. Diga: precisamos de uma nova reforma. E que reforma nós estamos precisando, pastor? Hoje em dia, o que mais nós estamos precisando é rever nossos conceitos, olhar para a Bíblia Sagrada e percebemos que a igreja ela só vai crescer com comunhão, com intimidade entre os irmãos e até mesmo evangelismo. Existem muitas igrejas que se tornaram empresas, que se tornaram os seus púlpitos balcões de leilão ou de negócio, e os pastores de empresário. Mas essa igreja tem voltado às suas raízes. A prática da palavra é exatamente nas casas que Deus vai movimentar e vai trazer uma nova reforma para esta nação. Eu estava olhando hoje, pela parte da tarde, depois daquele almoço abençoado, fui tentar deitar. Aí fiquei pensando e fui pesquisar um pouco. E fui ver, e descobri um pastor lá na Nigéria. Uma igreja que tem apenas quase a minha idade. Tem 35 anos mais ou menos hoje. Tem 35 anos. A igreja que começou com 100 e poucos membros. Sabe quantos membros tem hoje? Aliás, sabe quantas igrejas? Eu pensava que era até membros. Sabe quantas igrejas tem hoje? 17 mil. É que eu não sei falar o nome dele. É meio estranho. Mas aí depois você procura até no Google, no YouTube, eu encontrei essa igreja. Lá eles fizeram até uma cidade. O pastor Abe Uber, quando eu estava pesquisando, joguei na internet para ver se era verdade. E quando eu vi, lá está o pastor Abe Uber, que é um homem que recebeu a visão do MDA. Ele foi lá nessa igreja. Eles fizeram uma cidade que tem supermercado,
que tem tudo, e a cidade só mora crente. E lá a igreja é 100% células. Sabe por que nós não crescemos mais ainda? Porque ainda tem muita gente ainda com aquela mentalidade antiga de apenas reunir crentes em uma casa para falar de Deus. Isso é muito bom, mas aí se torna apenas um culto, lugar de culto. Vem para a igreja, irmão. Você quer fazer algo mais para Deus? Convida quem não é crente, convida o teu vizinho, convida o teu amigo do trabalho, traz para a célula. Você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Se hoje nós estamos olhando aqui essa grande festa, se estamos olhando aqui essa grande colheita, é porque vocês abraçaram aquilo que está na Bíblia Sagrada, e Deus vai abençoá-los poderosamente. Você não entendeu? Vou repetir de novo. Deus vai abençoar a vida e a família de cada um de vocês. Nós estamos encerrando o programa Encontro com Cristo. Passa todos os sábados às 12 horas. No próximo sábado, liga a TV, canal 4.1, e assista esse programa abençoado. E chama os teus vizinhos, amigos, parentes para assistir. Vai ser uma bênção ver todo mundo no programa. Amém? Deus abençoe, querido.